Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí de novo, né, para o pessoal que está estudando. Nessa videoaula, gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos atualizar o nosso template. Eu vou fazer uma configuração de cota para que fique lá no template. Por isso que eu não estou com nenhum arquivo aberto aqui. Eu vou abrir o template que a gente vem fazendo aí e nós vamos configurar as cotas dentro dele, utilizando o que? A configuração de texto que nós fizemos com aquele annotative scale, ou annotation scale. Então eu vou aqui colocar um arquivo novo, né? New. Tá, não tinha clicado, porque estava clicado fora aqui, desculpe. AutoCAD Templates, onde eu tinha salvo, né? Videoaula Template. E vou abrir. Esse aqui é o template que nós temos aqui até agora, né? Foi feito. Deixa eu só mudar o LTS, eu tinha mudado na videoaula passada e esqueci de mudar aqui, né? Ponto 01. Tá na escala 1 para 100, por isso que não está dando certo. Ele foi desenhado com um textozinho aqui na escala 1 para 100. Depois eu mudo isso aqui, não tem problema, só para ficar o tracejado. O que eu vou fazer agora aqui é configurar uma cota. Então, para entrar no Dimension Style, só apertar aí D Enter, nós vamos entrar no que? Dimension Style. Repetindo, D de Dimension, Enter. E o que eu vou fazer aí? Eu vou configurar uma cota padrão para que eu possa utilizar com Annotation Scale, ou seja, mudando aqui embaixo, né, o Annotation Scale. Vou colocar aqui uma nova cota e vou colocar aqui o nome dela, cota padrão. Não, cota padrão vai ficar um texto muito feio. Vou colocar cota só. O cotas. E vou continuar aqui, ó. Ele fez uma cota copiando aqui as configurações desse standard. Ele partiu, né, dessa configuração do standard. Não tem problema. O que nós vamos fazer primeiro? Entender cada abazinha dessa e ir configurando aqui parte por parte. Essa primeira aba nós temos o Dimension Lines, que são as linhas de dimensão, essas linhazinhas aqui, ó. E temos as Extension Lines, que são as linhas de extensão do ponto que você marcou a cota, que é essa linhazinha aqui e essa linhazinha aqui em cima. Quando nós vamos entregar projetos de arquitetura, não é recomendado você deixar a Extension Line marcada, porque ela polui muito o desenho. Para projeto de execução, o pessoal costuma utilizar mais. Então, caso você estiver fazendo uma planta que vai apresentar para um cliente, vem aqui, ó, e marca o que? O Suppress Extension Line 1, Extension Line 2, né? Ou seja, nós vamos suprimir as duas Extension Lines. Na nossa segunda aba aqui, nós temos o que? Símbolos e flechas. É a simbologia da flechinha que nós temos aqui, ó, na ponta da cota. Lá na norma, na NBR, nós temos que são aceitos 3 tipos de flecha. Essa flechazinha, essa seta, toda pintada, né, ou seja, closed field. Closed é o que? É que ela está fechada e pintada, né, preenchida. Nós temos o dot, que é essa bolinha, e temos o oblique, que é ou um dos dois, né, ou architecture tick ou oblique. Eu vou utilizar aqui o oblique. Quando eu mudo o primeiro, ou seja, a primeira flecha, ele já muda a segunda, ou seja, o início e o final da cota. Então vou deixar aqui já oblique. Esse tamanho da flecha aqui, vocês estão vendo que está com 18 centímetros. Como eu vou usar isso com o annotative ou o annotation scale marcado, né, o annotative marcado no caso, eu vou colocar o tamanho dessa flecha no tamanho que eu quero que ela saia lá no papel. Então vai ser do mesmo jeito que a gente configurou o texto. Qual o tamanho que eu quero que ela saia lá no papel e não aqui no model. O tamanho do model vai ser o que? Definido pelo Annotation Scale. A gente mudando aqui a Annotation Scale aqui embaixo. Mas o tamanho do papel é o tamanho que vai estar configurado aqui. Eu quero que ela tenha 1,5 mm. Essa flechazinha fica 1,5 mm. Então tem que colocar 0,0015. 1,5 mm. Do outro lado aqui, tudo tranquilo, não precisamos mexer em nada. Vou passar para texto. O texto da cota, eu vou utilizar o que? O texto de 2 mm,
que ele já está configurado no nosso arquivo, lá no template. Então é só vir aqui, ó, Text Style. Eu não preciso configurar, colocar altura, nem nada, porque assim que eu selecionar o de 2 mm, ele já vai bloquear aqui dizendo que eu tenho o texto de 2 mm sendo utilizado. Aqui embaixo, eu vou falar o quê? Ó? Qual que é a orientação? Eu vou deixar para mexer essa orientação aqui depois que eu modificar o Offset from Dimension Line, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Esse Offset from Dimension Line é o quê? A distância que o texto vai estar a partir da linha de dimensão. Então aquela linha da cota vai ser o que eu vou sacar, qual a distância que eu vou sacar o texto daquela linha. Eu vou sacar 1 milímetro. Então eu tenho que colocar aqui 1 milímetro. 0,001. Na hora que eu clico em qualquer outra coisa aqui, ó, vou clicar fora aqui, ele já colocou o que? Sacado 1 milímetro. Dei Tab, ele passou lá, já está modificando aqui a cota aqui em cima. Vai ficar um desenho todo doido, não tem problema. Depois, quando a gente for organizando, vai ficar direitinho. Esse Text Alignment, ou seja, o alinhamento do texto, ele está aqui na horizontal. Vocês estão vendo que todos os textos estão na horizontal, bem pequenininho aqui, mas estão. Eu vou falar para vocês marcarem o que? Alinhado com a linha de dimensão. Então ele vai ficar sempre alinhado com a linha de dimensão e não na horizontal. Marquei aqui, alinhado com a linha de dimensão. O que eu tenho mais? Eu tenho aqui vertical, o texto, né, ele vai sempre ter colocado vertical centralizado na cota, horizontal vai estar centralizado também, e o texto, o sentido de leitura do texto, nesse view direction, vai estar sempre da esquerda para a direita, que é justamente o que, como a gente lê o texto aqui, né? A gente lê da esquerda para a direita. Então vamos passar aqui agora para Fit. Aqui em Fit, deixa eu só voltar aqui. Pronto, aqui o Mark. Eu vou colocar nenhum. Pronto. Aqui em Text, na horizontal que ele está centralizado, vocês estão vendo que ele está centralizado aqui na cota. Nós vamos colocar o que? Centralizado. E aqui na vertical, nós vamos colocar sempre acima da linha de cota. Estava trocando aqui. Vertical sempre acima, ó, vocês viram que se eu deixar centralizado, ele vai ficar no meio da linha de dimensão. Eu tenho que colocar aqui o que? Acima da linha de dimensão. Olha, colocou o texto acima e essa distânciazinha aqui do texto está o que? 1 milímetro. Essa medida aqui ela está toda cheia de número aqui, por quê? Porque ele está considerando aqui no model. Quando a gente colocar a escala vai ficar tudo correto, então não se preocupem agora. Vamos passar para a abazinha Fit, e aqui na aba Fit é o que? Como que alguns elementos vão se comportar e vão se agrupar ou ser posicionados dentro da linha de cota. Nós temos aqui a primeira opção, né? Fit Options. Aí ele vem falando, ó, se não tiver espaço suficiente para ambos, texto e flecha, dentro das linhas de extensão, ou seja, aquela linhazinha aqui e aqui que a gente suprimiu, a primeira coisa para se mover para fora, ou seja, retirar do desenho, mover para fora dessas extension lines, vai ser o quê? Aí ele fala aqui na primeira, ó, tanto o texto quanto flecha, o melhor para cada caso, né? Ele vai estudar o caso, vai ver o que for melhor e vai retirar. Retirar as flechas, retirar os textos, retirar tanto texto e flecha, ou sempre vai manter o texto dentro das extension lines. Não importa se ele é maior que o espaçozinho que ele tem ali, ele sempre vai estar mantendo o texto ali dentro. Então é essa que nós vamos marcar, ó. Sempre manter o texto dentro das extension lines, não importa o tamanho do texto. Aqui embaixo, Text Placement, ou seja, se o texto não estiver, ele está falando aqui, se o texto não estiver em sua posição default, onde que ele deve ser colocado? Aí tem aqui, ao lado da linha de dimensão, sobre a linha de dimensão com um ladder, ou seja, com um indicativo, né, ele vai fazer um tracinho indicando de onde pertence aquele texto, ou sobre a linha de dimensão sem o ladder. Pode ser um desses dois de baixo, eu não recomendo deixar o de cima, esse aqui está marcado, então eu recomendo deixar ou esse aqui se você gosta de ter o ladder indicando, ou esse aqui se não precisa ter o ladder. Vou deixar aqui sem o ladder mesmo. E aqui, ó, que é a parte principal, como nós estamos utilizando todas as medidas, a medida da prancha, nós temos que marcar aqui, ó, o annotative.
Por quê? Porque ele não vai usar escala, não vai usar nada. Ele vai usar o quê? O annotation scale. Então marquei aqui annotative e vou passar agora para unidades primárias. Em unidades primárias, gente, é o seguinte. Nós trabalhamos com a unidade decimal, já está marcado aqui, porque o nosso AutoCAD já está configurado para isso. E tem essa precisão, ou precision, né? Quantos zeros vão ter depois do ponto. Quando nós trabalhamos com edificação, é recomendado que tenha 2 zeros após a vírgula. Quando a gente vai trabalhar com arquitetura de interiores, ou mobiliário, ou fazer alguma coisa assim, é bom que se tenha de 3 a 4 zeros após a vírgula. Por quê? Porque a parte do milímetro, ou seja, a medida, a questão de milímetros, vai começar a fazer diferença. Quando nós trabalhamos com edificação, a gente não tem parede de ponto, sei lá, um quarto de 3,5325. Não existe um quarto desse jeito. Nós vamos sempre colocar quartos, né, medida de ambientes com medida fechada. Agora, quando eu vou trabalhar com mobiliário, eu tenho medidas em milímetro, que vão fazer diferença. Então, quando você for cotar coisas de mobiliário, recomendo que deixe o que? Ou 3 ou 4 zeros após a vírgula. Para a gente aqui que está fazendo só a parte de edificação, vamos deixar aqui 2 zeros após a vírgula. Aqui no Decimal Separator, ou seja, qual que vai ser a utilização, né, para dividir as casas decimais, eu tenho coma, period e space. O period é ponto, coma é uma vírgula e o space é só um espaçamento entre um e outro. Obviamente que o space não se utiliza. Como o AutoCAD não recebe vírgula para medida, né, o AutoCAD vírgula quer dizer ponto no espaço, né, ele divide os eixos, né, então é recomendado que você use também para as plotagens e para os projetos que são feitos o period, que é o ponto, para que ele fique sempre divididozinho aqui por ponto. Na hora que você vai passar isso aí para o AutoCAD de novo, você não vai se confundir com essa medida. Outra coisa importante aqui no CAD, nessa unidades primárias, é essa parte aqui do zero ou zero, né, suppression. Eu tenho o leading e o trailing. O que significa cada um desses quando marcado? O leading, ele vai suprimir o zero, ó, vocês estão vendo aqui o zero da esquerda, né? Ó. Se eu marcar o leading, ele suprime o zero da esquerda. E se eu marcar o trailing, ele vai suprimir os zeros da direita. Então o que eu faço, gente? Eu sempre deixo o trailing desmarcado e marco o leading. Porque aqui, se eu falar que é 0,01, a pessoa vai entender que é 1 centímetro. Se eu falar que é 0,15, a pessoa entende que é 15 centímetros. Mas tem pessoas que não entendem se eu falar o seguinte: 0,50 é 50 centímetros. 0,50 continua sendo 50 centímetros. 0,5 continua sendo 50 centímetros. Mas tem gente que na hora que vê, ou 0,5 também, né, continua sendo 50 centímetros. Mas tem pessoas que na hora que lê na planta 1,5, ela vai achar que é 5 centímetros. Tem muita gente, né, muito cliente de vocês aí vai olhar esse 0,5 e vai achar que é 5 centímetros e não 50 centímetros. Então por isso que eu não tiro, né, não suprimo o zero da direita, porque vai ficar 0,50. A pessoa falando 50, ela já vai entender que é 50 centímetros. Então deixem só o leading marcado. Terminou isso, pode dar uma olhada aqui, verificando, né? Vamos lá, só verificar. Fiz aqui, suprimir extension line 1 e 2. Símbolos e flechas, marquei o oblique, aqui para os dois primeiros. Disse o que agora? Que não tem nenhum marcador de centro, né? Aqui no centro dos objetos. Fui aqui para o texto, escolhi o texto 2 mm, ele já travou aqui colocando o texto 2 mm, marquei na vertical que vai ficar acima da linha de cota, na horizontal ele vai centralizar entre as extension lines e o sentido de leitura é da esquerda para a direita. Ok, esquerda para a direita. E nós temos o offset from dimension line, ou seja, a distância que o texto vai ser posicionado a partir da linha de dimensão, 1 mm. E alinhei o texto, né? Se eu colocasse na horizontal, como que ia ficar? Aqui eu alinhei o texto, sempre a linha de dimensão. No fit, ou seja, como que se comporta, né? Como se encaixam as coisas. No fit options, sempre manter o texto entre as linhas de extensão.
O local que o texto vai ser colocado vai ser acima da linha de dimensão sem o ladder. O annotative, para utilizar o annotation scale, vai estar marcado. E nas unidades primárias, decimal, 2 zeros após a vírgula, ou o ponto, né? Marcado ponto como decimal separator. E leading marcado para fazer o que? Suprimir o zero da esquerda. Feito isso, pode dar OK. Deixa a layer cotas como corrente, clica nela, marque como corrente e dê um close. O que eu vou fazer, gente? Do mesmo jeito, quando eu fiz o texto, eu tenho que vir aqui, ó, e escolher qual que vai ser a minha escala dessa cota. Então vou colocar na mesma escala lá 1:25, foi uma escala que não existe, que nós criamos, né? Lá na videoaula de texto a gente faz essa escala. Cliquei aqui 1:25. Na hora que eu vou fazer o Dimension Linear, DLI, Dimension Linear, dei Enter, vim aqui, ó, como eu estou fazendo para 25, vou fazer uma cotazinha de 1 metro aqui, ó. Cliquei no primeiro ponto, arrastei para o lado, digitei 1, Enter. Isso aqui eu só fiz uma cota de 1 metro para ver o que, ó. Está no mesmo tamanho de 2 milímetros na escala quanto? 1:25. Se eu mudo aqui a escala agora para 1:50 e faço o mesmo comando, DLI, Enter, clico ali, arrasto para o lado, digito 1, Enter. Agora eu tenho a mesma cota, medindo o mesmo espaço de 1 metro, só que ela está agora numa escala de 1:50. Venho aqui, passo 1:100, DLI, Dimension Linear, clico, 1 Enter, e eu tenho agora a cota de 1 metro, só que está na escala de quanto? 1:100. Então é assim que nós configuramos cota e assim que utilizamos com o nosso Annotation Scale, né, para poder ter uma única configuração de cota, cotando para qualquer escala. Importante entender o quê? Que todas essas cotas vão sair do mesmo tamanho do papel, na prancha. Quando você plotar, cada cotazinha dessa vai estar do mesmo tamanho, ajudando o que? Na sua padronização do projeto. Não vai ter o que? Numa prancha está o texto de um tamanho, na outra prancha o texto de outro, e aquela confusão toda. Fazendo desse jeito você vai ter uma padronização do projeto. Terminando de cotar essas cotas de exemplo, né, só para falar que o template já tem cota, o que eu fiz de errado aí? Ó? Eu não coloquei a ler cotas, né? Eu fiz o que? Cotas na ler texto. Então eu vou criar uma ler cotas aqui que a gente não tem ainda. LA Enter. Criar uma layer nova chamada cotas. E vou colocar uma corzinha aqui para cotas. Vou utilizar a cor 8 para ler cotas. Vou dar OK. E agora eu vou passar essas cotas todinhas aqui, ó, para a layer que ela deveria estar. Cotas. Pronto. Tendo aqui as cotas todas feitas, eu posso fazer o que? Já fiz também a ler cotas. Agora eu vou salvar esse template, eu vou atualizar o meu template. Para quando eu for começar agora um projeto, eu já vou ter o que? As 3 portas desenhadas, janela baixa e janela alta, os textos na escala 1:25, 1:50 e 1:100 já demonstrados, né, porque ele já tem uma configuração única, e as cotas nas mesmas escalas já demonstradas aí na nossa tela. Então, para salvar o template, eu coloco aqui em 1:1 de novo, só para você manter isso aqui em 1:1, para na hora que você começar a usar o projeto, usar o template no projeto, tá aqui em 1:1 tudo direitinho. Venho aqui no azinho do AutoCAD, Save As, Drawing Template, e eu vou escolher o arquivo ali do template, que eu vou salvar em cima, né, o mesmo arquivo. Coloco para salvar, ele vai me dar uma mensagem dizendo que esse arquivo já existe, né, e se eu quero substituí-lo. Eu digo que sim. Ele vai me dar as descrições, né, eu posso colocar template, videoaula de AutoCAD. Então esse template você vai colocar no metric, né? Não no English. Se ele tiver no English, troque para o metric, porque é o seu measurement, ou seja, esse measurement aqui ele diz o que? As suas medidas, né? O que vai ser, como que vai ser medido o que tem dentro do arquivo. E dá um OK.
que eu fiz agora? Salvei aquele template. Eu posso fechar aqui, venho em arquivo novo, seleciono o template de novo, para abrir o template, né? E eu tenho todo salvo. Viram que quando eu abri o template, ele não abre o arquivo template, gente. Ele abre o quê? Ele pega aquelas informações do template e joga para um novo desenho, ou seja, um novo arquivo DWG. Então o template está lá guardadinho, não vai ser mexido em nada nele, só se eu quiser atualizar o template. Então aqui nós temos só ponto 01. Pronto. Aqui nós temos o nosso template todo salvo. Próxima videoaula, nós vamos fazer o quê? Cotar aquela planta baixa que nós estávamos construindo aí, nós estávamos desenhando. Então, espero que tenham gostado, espero que configurem direitinho aí a cota de vocês. Qualquer dúvida podem perguntar nos comentários abaixo. Se inscrevam no canal, clicando no botãozinho que vai estar aqui do lado. E ótimos estudos para todos. Um grande abraço. Até mais.